Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar a Gilda Fleury, diretora do Ibratep. É um prazer recebê-la, Gilda. Prazer é todo meu. Fico muito contente de estar aqui com você. Bom, Gilda, quais são as principais, digamos assim, regras que nós temos que adotar na hora de receber pessoas que vêm de outros lugares, outras culturas, religiões? É um assunto, na realidade, hoje em dia eletrizante, não é? Porque nós temos 12 estádios e 32 times. Então, em primeiro lugar, eu sempre falo o seguinte: leia hábitos e costumes dos povos em algum local, certo? Tem site, hoje em dia tem o Google, que você encontra várias informações, etc. Saiba com quem você vai negociar. Não seja invasivo em hipótese nenhuma, certo? Então, cumprimente bem se você encontrar com alguém. Mostre o Brasil bonito, certo? O Brasil que você gostaria de mostrar. Então, tenha uma postura adequada, estenda a mão para as pessoas, não precisa ser invasivo, já começar a beijar, nem nada disso. Saiba servir o que eles comem, certo? Dentro das nossas possibilidades. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quando a gente está falando de cardápio, a gente está recebendo uma pessoa de fora falando de cardápio. Muitas vezes a gente quer mostrar a nossa culinária. Mas de que forma? De que forma a gente poderia até adequar? A gente pode fazer uma feijoada e servir para qualquer pessoa? Como é que funciona? Você sabe que uma coisa interessante que eu ouvi uma vez de uma pessoa da Coreia, eu estava no governo do estado ainda trabalhando e fomos convidados para um churrasco deles, que eles estavam aqui no Brasil, então eles queriam retribuir. Era terrível, na realidade, porque é completamente diferente do nosso. A carne é altamente fibrosa, sabe aquela que entre todos os dentes, depois você não pode mais falar. Ficou assim. Eu já estava, sabe, preocupadíssima. Depois tinha uma erva que eles colocavam junto, que parecia aquelas ervas finas, mas ficava dentro de uma espécie de uma cumbuca grande, e colocava a mão, pegava com a mão. Eu fiquei altamente, sabe, cismada com aquele tipo de comida. E conversando com eles, porque era então uma delicadeza imensa, ultra anfitriões, etc. Eles falaram: você pensa que a gente gosta da feijoada de vocês? Ela dá uma péssima impressão também. É aquele feijão com um monte de carne boiando dentro, dá uma sensação de tudo muito gorduroso, etc. Então, como vocês têm, às vezes, rejeição pelas nossas comidas, outras pessoas têm. Então, tomar muito cuidado. Sim, pode servir uma feijoada. Separa as carnes do feijão, certo? Então, a pessoa come. Se ela quiser, ela vai saborear a língua, ou ela vai saborear só a carne seca, ou ela vai misturar dois, ou pai. Ou seja, ela tem opção de escolher. Exatamente, opção. Porque tem gente que não pode nem olhar a orelha, o pé, etc, certo? Então, porque já dá... Eu sou uma delas. Eu também sou uma, viu? Então, mas é interessante, você acha, a gente mostrar a nossa alimentação, os nossos hábitos, os costumes, até que ponto, de que forma a gente pode fazer isso de uma maneira respeitosa e até para mostrar, valorizar a nossa culinária. Em primeiro lugar, informando que nós vamos servir uma culinária nossa, típica, que pode ser a feijoada, pode ser o acarajé da Bahia, pode ser um vatapá, pode ser uma comida completamente diferente, e ter sempre a comida internacional. Quer não errar? Massa. Massa todo mundo come. Porque você vê, se você for servir carne, tem povo que não come carne de porco, tem povo que não come a carne de vaca. Sabe? Então ali você pode dar uma errada muito grande. Então massa todo mundo. Porque ele pode experimentar e depois ele tem um outro prato para ele saborear, que ele conhece, porque massa todo mundo come. Mas sempre ofereça uma outra opção. Não force em hipótese nenhuma. Certo? Se a pessoa comer tudo, deixar o pratinho limpo, etc., não é sinal que ela quer mais e ela está, certo? Às vezes é sinal da delicadeza, ela deu-se por satisfeita. Quer dizer, você não precisa insistir para a pessoa, come mais, isso é deselegante. Nada, é muito deselegante. Certo? Então, eu conheço várias pessoas que já viajaram para fora, ou que as pessoas vieram para cá também, e que acabavam colocando no bolso. Eu conheci um, sem citar nomes, logicamente, tinha um saquinho, porque ele era um grande empresário, saquinho de
que não vaza nada, de plástico, né? Dentro sempre do bolso, porque ele é altamente requisitado. Tinha coisas que ele detestava, certo? Insistiam, mais um, mas a gente sempre teve, né? Uma avó, uma tia-avó que falava, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E na realidade, no vida empresarial é a mesma coisa. Olha, experimenta, isso daqui é tão... Às vezes a pessoa não gosta do pato no tucupi, certo? Tacacá no tucupi, sabe? Coisas completamente diferentes. Agora, diferentes. Agora, o contrário, fica deselegante a pessoa não comer, vem servir um pato, um coelho, e a pessoa rejeitar, fala, não, obrigada, eu não gosto. Olha, pode rejeitar, sem problema nenhum. Não tem problema, não tem é problema falta de nenhum, educação. não. Mas você sempre dá uma desculpa, certo? Convincente, entre aspas. Então, porque senão você vai acabar ofendendo a pessoa, não resta a menor dúvida. Exatamente. Olha, eu tenho alergia a isso, eu estou numa dieta, eu sou diabético, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, etc. Mas aceito sempre esse outro. Aceito os complementos, certo? Porque é muito desagradável. Você sabe que eu também conheci uma pessoa, que nós fomos até para o Rio de Janeiro uma vez, tinha aquele buffet de frutos do mar. Certo. Não só ela não comia, como ela fazia careta. Então ela olhava e falava, é lagosta, sabe? Polvo. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela vai fazer mais uma careta? E o anfitrião estava ficando horrorizado. Exatamente, a pessoa fica numa situação também constrangedora. Você está não servindo de maior boa vontade e a pessoa não gosta de nada. Você pode falar, né? Alergia, daquela que fecha o olho. Você não pode comer nada, fácil, exatamente. Né? A pessoa que vai e come uma, duas, quer repetir 3 vezes o prato, também é deselegante? Ah, não, aí é exagero, né? Eu já vi. E faz um prato desse tamanho, não é verdade? E parece que está morrendo de fome, não é verdade? E que vai acabar a comida do mundo. Então ele precisa, sim, também um pouquinho de parcimônia, sabe? Então, isso daí eu vejo muito em festa empresarial. Você já viu isso? As pessoas comerem demais? Lazer de... festa de... Final de ano. Certo? Que eles fazem um lazer para os funcionários, qualquer coisa. Então tem aquele brunch maravilhoso. E come. Alessandra, mas para que tanto? Põe na bolsa e leva. Não, e põe na bolsa aí já realmente... Põe no saquinho, eu já vi no saquinho. Fazer assim, e levar. Então tem que ter parcimônia. Na realidade não tem necessidade. Você não está morrendo de fome. Certo? A empresa está oferecendo aquilo com uma delicadeza imensa. Ou seja, não comer nada, se come os complementos. E avançar também é deselegante. E também você não precisa ficar forçando a pessoa a comer 1, 2 vezes para mostrar que ficou satisfeito com aquele prato. Uhum. E a massa, então, a gente não erra. Não erra. Esse é um prato nenhuma. Que não tem... pode ser molho branco, pode ser molho escuro, o vermelho. Agora, quem não come carboidrato? A pessoa às vezes tem algum problema. Mas hoje em dia tem, né? A massa você pode fazer, exatamente. Você pode fazer integral, etc. Outros tipos. Você pode dar. E hoje em dia tem muito buffet natural, né? Então, você pode fazer a massa de 3, 4, porque eu não acho que a gente deve fazer num almoço empresarial um prato de massa. Então, você pode fazer o macarrão com molho vermelho, o macarrão com molho branco, pra dar mais opções, integral, né? Exatamente, um integral, e um canto de saladas, etc. Tem muita gente que não come carne. Tem muita gente que não come carne. Então, dá opções. Você pode oferecer, resumindo o que a gente estava falando, comidas nossas, para esse pessoal que está vindo. É isso que eu gostaria de saber. O que seria, digamos assim, o cardápio ideal para a gente poder oferecer? Porque o Brasil é imenso, a gente tem, né, comidas típicas do Nordeste, do Sul, tem São Paulo, Rio de Janeiro. Imagine como eles vão passar mal. Porque se você, o grupo é o mesmo, na realidade, que vai para 12 estádios diferentes. Comendo coisas verdade, que talvez eles Amazonas, coisas que nunca eles comeram, né? Alimentos que eles nunca viram, né? Nunca viram, podem passar muitíssimo mal. Então, eu aconselho o seguinte, vai fazer alguma coisa para aquele grupo, né? Para aquele top, na realidade, que está indo. Então, o governador do estado do Amazonas, vamos supor, que está oferecendo para aquele grupo que chegou lá. Pode fazer a comida típica sem problema nenhum, oferecendo do lado a comida que a gente chama de internacional, certo? E que é as saladas, as massas, etc. E avisando, esta comida é muito forte, certo? E eu sei perfeitamente bem que vocês estão subindo e experimentando todas. Cuidado, na realidade, porque pode passar mal. Porque tem comidas mais apimentadas, né? Se a pessoa não está acostumada... Passa mal, certo? E depois eles têm outros compromissos. Então, é parcimônia, na realidade, não oferecer. Em relação às bebidas, Gilda? Eu sempre acho o seguinte, em matéria de bebida. A bebida de noite, ela não tem tanta importância. Então, vamos supor, você vai fazer um almoço empresarial. Não sirva bebida. Por quê? Porque é um almoço de negócios. Uhum. Quando a gente bebe, você já reparou que se você beber uma caipirinha, às vezes você aguenta bem. Se você beber 2, você já está falando mais alto.
você já fica muito mais solto. E isso, na realidade... No ambiente empresarial não é adequado, não, né? E depois, eu acho sempre que tem o dia depois, né? Que eles chamam de As day pessoas after. comentam, né? Exatamente. E você, quando você lembra, fala, meu Deus do céu, sabe? Falei demais, falei o que não devia. Então, eu acho, almoço empresarial sem bebida. Ah, não, mas vai ter que ter bebida. Meu chefe quer que tenha bebida, não tem jeito. Sirva uma taça de vinho, não tem importância nenhuma. Não precisa pôr o vinho lá em cima. O bonito, na realidade, é você pôr pouco vinho, né? Então, sirva uma taça de vinho, um pouco mais no fim, porque a pessoa já comeu alguma coisa, seja... aí você pode negociar. Agora, negociou, venceram, fizeram os seus negócios, de noite você pode servir o drink perfeitamente bem. Então, aí você pode fazer um coquetel, você pode fazer um jantar, porque aí todo mundo vai para casa e ninguém precisa ver. Não tem o dia depois. Acabou. E há um outro assunto também que seria interessante a gente abordar. A gente falou muito de cardápio e tal. A forma de se comportar à mesa, né? Ou seja, tem gente que vai pegar um caviar e às vezes não sabe. Você tomar cuidado no almoço de negócios para você não cometer nenhuma gafe, né? Exatamente. Eu sempre falo, leia muito sobre o assunto. Porque quando você senta numa mesa e tem aquele monte de talheres, né? São vários talheres, você começa a ficar perdido. Então, é sempre de fora para dentro. Aí você não erra. Então, se tiver 5 talheres, vão ter 5 pratos, uma entrada e 4 pratos, certo? Se você não quiser algum prato, não tem problema nenhum. É só falar pro garçom, não quero. E aí, cabe ao garçom tirar o talher. Senão você vai se atrapalhar, não resta a menor dúvida. Você não precisa se preocupar que o garçom faz isso. Veio um escargot, lembra do filme da... Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher. O escargot voa, porque ela não sabe, eles pegam no ar, etc. Então é muito engraçado, é um filme que todo mundo conhece e lembra. Não sei comer. Espera um pouco. Espera um segundo, alguém vai começar, certo? Então se alguém ainda virar para você e falar, não, você é a pessoa mais importante, comece. Aí você fala, muito obrigada, comece o senhor primeiro, comece você primeiro, etc. Qualquer coisa desse tipo. Então a pessoa vai entender que aquilo está difícil. E aí observe. Sempre quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu paro. Aí eu observo a outra pessoa, aí você vai aprendendo. Vários copos também confundem, não resta a menor dúvida. Então você não sabe se toma o vinho branco, vinho tinto, se é o champanhe. Então, aguarde as outras pessoas. Mas leia muito em cima. E tem comidas que não são para ser servidas. Escargot no almoço de negócios, escargot é um. Não é todo mundo que gosta, tem gente que tem ojeriza, na verdade. Eu estava vendo um filme, hoje à tarde, na palestra, das comidas que foram servidas nas Olimpíadas na Coreia. E é muito engraçado, porque na realidade tinha escorpião, fritinho, eles põem num palitinho, assim. E tinham vários brasileiros que foram para lá comendo, etc. E diz que é muito bom, que é frito. E tem um restaurante agora, finíssimo aqui em São Paulo, que ele está servindo um prato com 2 saúvas em cima, você soube? Eu vi uma matéria sobre isso, mas eu não teria coragem de provar, viu, Gil? Diz que é temperadinha, sabe? Tem um gosto de gengibre. Precisa provar para ver se na realidade tá? Mas eu teria alguma dificuldade de comer saúva também. Então, algumas coisas que causam, sabe, repugnância, etc., não devem ser servidas. As pessoas precisam parcimônia no comer, parcimônia no oferecer, tomar muito cuidado. Comida internacional, eu acho que tem que estar do lado. Existe algum protocolo internacional, assim, para a gente tentar administrar, de que forma receber? Existe. Sobe, na realidade, que é a pessoa mais importante, o anfitrião. Então, o anfitrião, na realidade, é a pessoa mais importante. Então, no caso, anfitrião FIFA. O convidado de honra é a presidente do Brasil. Tá? Depois desses 2 é que nós vamos posicionar os outros. Então vamos supor que tenho 2 times em campo. É pela ordem alfabética do país. E a FIFA, ela utiliza no cerimonial dela o inglês. Certo? Porque como ela está sempre fazendo em todos os lugares, então não é o português. Então a ordem alfabética é em então o United States, Estados Unidos fica lá embaixo, não é verdade? E aí fica meio confuso, na realidade, porque ninguém gosta, na realidade, de ficar lá atrás. Mas é a ordem alfabética. E aí respeita, na verdade, essa hierarquia, digamos assim, para poder receber. Exatamente. Então aí você não dá furo nenhum, certo? Então aquele camarote, ele fica bem posicionado. Agora, o problema, na realidade, é que eles têm os embaixadores também, que são os embaixadores ex-jogadores nossos, né? Que é Bebeto, já sabe, que foram jogadores de primeira e são considerados por eles, pela FIFA, de primeiríssima linha, tá? Mas não pode vir antes de um chefe de Estado. Aí seria até uma indelicadeza com o chefe de Estado. Aí você pode colocar todos os outros pelo nome de guerra deles, tá? Então é Pelé, Bebeto mesmo, não é Edson lá antes de nascer, em ordem alfabética. Então se eles forem, pode. Aí, mas verificando se não tem antes um presidente,
Desculpe, um vice-presidente. vice-presidente. Um vice-presidente Temer, que aí você coloca antes. Então, ele é meio lógico, viu, o protocolo. Eu gosto muito. Eu acho que otimiza o resultado do evento, eu acho que a gente fica com tudo em ordem, etc. E gosto desses desafios. Ele me dá adrenalina. Agora, tem que ser muito bem feito. Claro, porque imagina, você pode cometer uma gafe grande, né? Numa situação como essa, onde você recebe gente do mundo todo e autoridades, né, Gil? Pode vir perfeitamente bem todos os países do Mercosul junto, não estão em campo, mas eles vieram, porque são convidados da presidente Dilma, etc. De repente vem o BRICS todinho, aí quando você vai ver, você tem tanta gente, e são chefes de Estado, que tem que ter um protocolo. O protocolo, para você não errar, a saída heróica é sempre ordem alfabética. Já que a gente está falando um pouquinho sobre o esporte, a Avenida Paulista ela é vitrine, né, da América Latina e ela dará boas-vindas aos turistas estrangeiros durante esse grande evento esportivo. A Associação Paulista Viva ela promove uma exposição cultural chamada Paulista de Todo Mundo. Um imenso painel com as bandeiras das 32 seleções do Mundial estão expostas na fachada do Conjunto Nacional. A produção é coordenada pela Cooperax, que é uma cooperativa de arte alternativa e coleta seletiva, e conta com a participação de pessoas com limitações psíquicas e físicas do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, e do CAPS Itapeva, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O projeto ele tem a consultoria do professor e pesquisador Tiago Berg, que é um especialista em bandeiras e hinos. E agora a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre as bandeiras. Na bandeira uruguaia, as faixas em azul e branco representam as 9 províncias em que o país estava dividido originalmente. E o sol de maio simboliza o alvorecer da nova nação no mundo. O desenho é uma combinação de 2 outras bandeiras, a dos Estados Unidos e da Argentina. O significado da bandeira da Costa Rica está no começo do hino do país. Nobre pátria, tua formosa bandeira, expressão de tua vida nos dá. Sob o límpido azul de teu céu, branca e pura descansa a paz. A cor vermelha simboliza o trabalho próspero e o sangue dos patriotas que lutaram pela independência. A Inglaterra é um dos países constituintes que formam o Reino Unido, junto com a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O desenho da bandeira consiste na Cruz de São Jorge, vermelha com fundo branco, usado pelos reis ingleses desde o século XIII. A tricolor italiana teve a sua origem em um estandarte, entregue por Napoleão, em 1796, a um corpo de voluntários da região da Lombardia, após este se incorporar ao exército francês. Por esse motivo, a bandeira da Itália é uma variante da francesa, sendo que o verde era a cor dos uniformes das milícias cívicas de Milão e o branco e vermelho derivam do estandarte da França. Eu queria falar agora um pouquinho, Gilda, do teu livro Tudo sobre Eventos. Você pode contar rapidamente sobre o que é, como é que vocês desenvolvem? Você fala tudo sobre eventos. Quais são os principais tópicos deste livro? Tá, é um planejamento de eventos. O Tudo sobre Eventos, na realidade, foi o embrião para o segundo livro meu, que é Evento, Seu Negócio, Seu Sucesso. Então, o Tudo sobre Eventos, praticamente, a gente não editou mais para aumentar o evento, seu negócio, seu sucesso. Então, a gente aborda as diferenças básicas na área da comunicação, que dão muita confusão para a gente. O que é uma conferência, o que é palestra, o que é seminário, o que é simpósio, o que é congresso, o que é mesa redonda, o que é debate, porque fica confuso. Certo? O seminário, o simpósio, o congresso é a mesma coisa. As pessoas acabam trocando as terminologias. Então, termina isso. E depois entra numa organização de eventos para não esquecer nenhum item. Certo? Então, o evento precisa de segurança? Sim, precisa. Mas precisa por quê? Outro dia teve um senhor que passou mal na televisão, num evento, na realidade, num debate, e ninguém viu, porque estava todo mundo filmando, e ele foi caindo devagar, etc. Então, naquele tipo de evento, alguém que socorresse. Certo? Porque senão vai atrapalhar todinho. Claro. Então, eu vi uma palestrante também que há pouco tempo desmaiou. Todo mundo subiu. Certo? Por que subiu? Porque estava faltando apoio médico e segurança. A segurança para brecar tudo. Lógico, você já a segurança reparou? para brecar e o apoio médico para dar um socorro. Para dar um socorro. Então, precisa de apoio médico, precisa de segurança. Quantas recepcionistas nós vamos utilizar? Treinamento das recepcionistas, que é uma coisa difícil, né? Importantíssimo, é o cartão de visita.
Tá? Então, tudo isso dentro de um evento influi. Tá? O atendimento correto do telefone. Eu me lembro de uma vez, Alessandra, que eu fui num evento, eu com os meus regimes. Então, vivo fazendo regime, tomo remédio, tomo diuréticos. Cheguei num evento, falei para elas na recepção, eu falei, não queria meu material agora, vocês podiam me informar onde é o toalete? Eu falei, mas todo mundo uma olhando para a outra, não sabem o que é toalete, não é? Normal. Eu virei e falei, banheiro, porque todo mundo sabe o que é o banheiro, onde fica o banheiro? Uma olhava para a outra e nada. Falei, sanitário, nada. Aí, de repente, uma delas virou para mim e falou assim, sabe, dona? Pronto, aí já matou. Nossa, sabe? Acabou já com a apresentação. Nós chegamos muito tarde no evento, por causa de trânsito, não sei o quê, patati, patatá, e colocaram a gente aqui. Nós não temos a mínima noção de onde é nada, só ficamos aqui para entregar o material. Mais nada do que isso. Daqui a pouco a gente vai saber onde é o plenário, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Mas no momento nós não sabemos de nada. Completamente despreparadas, Totalmente. Né? Como, certo? Eu até perdi paciência na hora, falei, mas vocês não sabem onde é o toalete, sabe? Chega alguém passando mal, etc, Sim. não sabem, pode. É um básico, até elas poderiam ter ido, é como pedir né? um copo d'água, na verdade, não sei o que é água, não é possível. Então... Isso acaba com o evento, né, acaba Gilda? com o evento, acabou. Porque tirou a credibilidade, imagina. Criou, você fica aflita, fica procurando. Então, esse treinamento é muito importante em todos os setores, viu? E eu me lembro de um garçom uma vez, que cumprimentando uma pessoa num evento, sabe aqueles eventos que vão todos os executivos, etc., virou para ele e falou, acho que você conhece essa história, porque essa história saiu até no jornal. Virou e falou, doutor, que bom encontrá-lo aqui, etc. Fazia tempo que eu não vi o senhor no evento, mas que maravilha, como sua esposa está bem, etc. Porque aquela outra, que era sua filha, não veio hoje, né? Nossa, gente. Então, sabe, cuidado com intimidade, descrição, a gente tem 1000 histórias, sabe, para contar sobre isso. Então, é isso que a gente fala, é um ser invasivo, tem que ter treinamento. Você tem um livro, Protocolo e Cerimonial, Normas, Ritos e Pompa. É mais ou menos um pouquinho do que a gente falou? Acabamos de falar, exatamente, tá? Não é hábitos e costumes dos povos, mas essa precedência todinha, como montar uma mesa diretora, como montar, na realidade, para as pessoas até ficarem à vontade. E só finalizando, então, em relação aos livros, você também é coautora do livro O Negócio é o Seguinte, Hábitos e Costumes dos Povos e Sua Influência na Vida Empresarial. Perfeito. Esse livro eu escrevi com a advogada Maria Elisa Barros, que nós buscamos justamente essas informações, certo? A gente sentia muito no meio empresarial a falta de informação sobre hábitos e costumes. Então, nós fomos pesquisando, pegamos os principais países com os quais o Brasil tem relacionamento e ali tem algumas informações básicas sobre os povos e depois tem informações sobre, que a gente chama de considerações gerais, como cumprimentar, a forma de tratamento mais adequada, presentes. Você sabe que no mundo oriental você não dá não dá nada de 4, certo? Então, caixinha com 4 bombons. O 4 significa morte, sabe? É uma palavra, na realidade, que em coreano é san, que lembra muito uma palavra chinesa, que a morte, significa morte. Então, o coreano não gosta e o oriental em si não gosta. Não gosta do número 4. E a gente dá muito, uma caixinha com 4 bombons. É muito comum. Tá, então ele aborda muito isso. Superstições também, cravo, flor clavo, cuidado quando você vai dar para alguém, porque o cravo também ele simboliza a morte também, certo? Antigamente era usado muito em caixão aqui, né? Hoje em dia acho que não mais. Eu acho que não, né? Mas os povos não gostam. Então, precisa tomar cuidado com os presentes. Mas muito cuidado com o presente. É complicado, né? Quando você vai escolher um presente para dar para alguma autoridade, o que seria de praxe? Existe isso? Existe. Não dar nunca nada íntimo, nada muito pesado e nada perecível e nada que vá ferir a cultura daquela pessoa. Então, você não vai dar uma agenda de couro para um indiano, porque... Claro, exato. Um chaveiro com pé de coelho para um ecologista. Não vai dar uma cachaçinha para um muçulmano, certo? Então, a gente tem que estudar muito isso. Não erra em hipótese nenhuma. Artesanato. Agora, desde que o artesanato não seja um birimbau. Por quê? Porque o birimbau é muito grande, pesado. Fica até constrangedor da pessoa carregar, carregando aquilo. É muito complicado. Então, artesanato é sempre bem-vindo. Livros de arte também, eles gostam muito dos livros nossos. Mas, às vezes, o livro é tão pesado que é melhor você dar uma xilogravura, uma litogravura, certo? Do Brasil, fauna, flora do Brasil. E então, sempre algo que tem relacionado ao teu país, eu imagino, né? Para você divulgar a sua cultura, divulgar um pouquinho do seu povo, não é isso?
É isso mesmo, né? Exatamente. É o Brasil simbolizado nessas xilogravuras, nessas litogravuras. Eles gostam muito. Outra coisa que você não erra de jeito nenhum, pedras brasileiras. Então não precisa ser uma joia, não estou falando de joia, mas ali do lado de Brasília a gente tem cristalina, tem aqueles, umas caixas que tem várias pedrinhas brasileiras, etc. Cuidado com o quarto, mas adoram. Ou então dá uma só, fazendo peso de papel. Então eles gostam muito, gostam até daquilo que a gente não gosta muito, aqueles pássaros, sabe quais são? De pedra, etc. Mas gostam, porque brilha, é bonito, e as pedras brasileiras são muito bonitas. Isso é verdade. Então, tudo que é da terra é bem-vindo. Agora, já que a gente está falando um pouquinho do Brasil, eu queria focar um pouquinho aqui na Avenida Paulista. Qual que é a tua relação, Gilda, com a Avenida Paulista? Olha, de coração, eu comecei minha vida lá. Tá? Então, antes, na realidade, de terminar a faculdade, etc., trabalhei como secretária, lá num prédio, na Avenida Paulista, esquina com a Joaquim Eugênio de Lima. E depois terminei a faculdade, aí meu marido montou uma empresa que era de exportação de frutas, hortigranjeiros, que era muito sediada lá em Petrolina, etc. E eu continuei trabalhando, aí não mais como secretária, trabalhava ali na empresa dele, e eu adorava, sabe? E você encontra tudo na Avenida Paulista. A Avenida Paulista é o cartão de visita aqui de São Paulo, né? De São Paulo. Então, e tem cabeleireiro perto, tem loja perto, e agora melhorou ainda mais, né? Que tem mais lojas ainda, tem bancas de jornais maravilhosas, grandes, etc. Eu me sentia em casa. Depois eu acabei mudando para Alphaville, aí acabou mudando a vida. Mas no começo da vida eu fiquei mais ou menos uns 10 anos lá. Conseguiu usufruir bastante da Avenida Paulista. Bastante da Avenida Paulista. E tenho, assim, uma recordação muito gostosa, sabe? Sentimental, muito boa. Ela, na realidade, me impulsionou na minha vida profissional. Que maravilha. Bom, Gilda, nosso tempo está acabando. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? Que eu gostei muito de estar aqui, certo? Curtam muito a Avenida Paulista, é o que nós temos aqui no coração de São Paulo, certo? E sempre com o que a gente está falando, né? Com a postura, com a adequação, etc. Mostrando, não sujem a Avenida Paulista, não joguem lixo, na realidade façam bem aquilo que a gente estava falando, né? De protocolo cerimonial, a adequação, mostrando que o coração de São Paulo está ali batendo sempre cada vez mais. Maravilha, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um beijo a todos. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.